Olá! Nesse vídeo eu quero continuar falando com vocês sobre os alienígenas, mas hoje eu quero apresentar para vocês os arcturianos. Também são seres de outra dimensão. Os arcturianos, eles estão acima da quinta dimensão, entre a oitava e nona dimensão. Os arcturianos vivem na estrela de Arcturus, dentro da constelação dos boiadeiros ou a constelação de Bootes. Vocês podem procurar aí, coloquem no Google e procure Constelação dos Boiadeiros, a estrela de Arcturus. É a quarta maior estrela brilhante do nosso céu à noite. E a ciência já reconhece essa estrela. Então basta você dar um Google que você vai conhecer aonde fica Arcturus. Arcturus fica a 37 horas de luz nossa aqui do planeta Terra. Eles ficam muito distantes. Porém, eles estão mais próximos de nós do que vocês imaginam. Os arcturianos já estão aqui no planeta Terra há muito mais tempo, nos auxiliando nesse momento de transição planetária e antes desse momento da transição planetária. Eles estão aqui para poder nos auxiliar a nos reencontrarmos, a nossa volta para casa. Lembra que lá no filme, o Disclosure Day ou o Dia D, o mentor, ele fala para essa personagem principal: aqui você é só uma passageira. Os arcturianos estão aqui exatamente para isso, para poder nos lembrar que nós somos passageiros dessa vida temporariamente humana e nós estamos aqui no planeta Terra para poder exercer uma função. E esses seres que são de puro amor estão aqui para poder nos auxiliar a passarmos por esse momento de transição, o momento da nossa transição, o momento da nossa vida interna. Os arcturianos, eles são seres um pouco diferentes da nossa roupagem humana. Eles têm a cor basicamente azul, aquele azul escuro. São magrinhos, altos, a cabeça é um pouco mais achatadinha e tem olhos grandes, bem arregalados. Os arcturianos, eles são conhecidos como seres da cura. Eles têm muita tecnologia e eles trabalham principalmente nos campos emocionais. Mas por que, Pamela, nos campos emocionais? Porque é nas nossas emoções que nós criamos todas as coisas, todas as doenças, todas as nossas felicidades, todas as nossas tristezas. É claro que eu estou falando de uma parte inconsciente nossa, porque ninguém, em mera, na sua faculdade psíquica, vai querer ficar doente ou vai escolher, por exemplo, ter um câncer. Isso não acontece conscientemente, isso acontece inconsciente. Como isso? Porque nós vamos guardando ressentimentos, mágoas, aquela frase que não foi dita, aquele olhar que não pôde ser de fato compreendido, e nós vamos acumulando, até que chega uma hora que a nossa parte emocional está tão devastada, está tão ancorada de energia negativa que a doença precisa ser ancorada no nosso corpo físico. E é por isso que vêm as doenças. Só que primeiro elas são criadas no plano espiritual e emocional e depois vêm para o corpo físico. E é aí que entram os arcturianos. Os arcturianos, como eu falei, eles estão lá na constelação de Bootes, lá em Arcturus, e eles são comandados por dois seres, o Senhor e a Senhora de Arcturus. Sim, dois seres, o masculino e o feminino. A integração perfeita. Isso comprovando para vocês que não há disputa, pelo menos não entre os arcturianos. E hoje aqui eu vou só falar dos arcturianos. Esses seres que estão aqui no planeta Terra e eles não vieram para cá em nenhum momento para poder disputar lugar, para poder ser melhor que algum ser humano. Eles também não se colocam em um lugar de saber tudo, em um lugar de Deus, porque esse não é o lugar dos arcturianos. Eles entendem que todos nós
Viemos da mesma fonte criadora. O Deus que criou eles também nos criou. Então eles jamais querem tomar esse lugar. Eles gostam de ser chamados como os nossos irmãos mais velhos, aqueles que caminharam um pouco mais do que nós. Eles já passaram por esse momento de transição planetária lá em Arcturus e estão aqui no planeta Terra para poder nos auxiliar, para poder nos lembrar dos seres divinos que nós somos. E a nossa parte inconsciente, que é aquela parte que cria todos os problemas, todas as ações e que guarda tudo que nós sentimos. Tudo aquilo que a nossa cabeça consciente viu e não deu conta, ficou lá, guardado nesse lugar. É como se a nossa cabeça, o nosso cérebro, fosse dividido em 3 partes. A parte inconsciente, a parte consciência e a superconsciência. Hoje aqui eu vou falar do inconsciente e da consciência. Então vamos pensar que o inconsciente é como se fosse aquela... Sabe quando você vai num navio e você tem a sala de máquinas? O inconsciente é a sala de máquinas, aonde aquele programa vai estar rodando o tempo inteiro, seja para o amor, seja para o lado sombra, seja para alegria ou seja para tristeza. O inconsciente serve para rodar o programa. É aquele computador que você instala o programa e o programa está ali rodando. E o consciente, a tua mente consciente é o programador, aquela pessoa que vai sentar na frente do computador para poder baixar os programas, ou aquele marinheiro ou capitão que vai até a sala de máquinas para poder programar aquelas máquinas e dizer se essa máquina vai andar para frente ou para trás, para o lado ou para o outro. Nós temos que nos colocar no lugar desse capitão, porque somos nós que comandamos o nosso inconsciente. O que acontece na maioria das vezes é que os seres humanos deixam o inconsciente ditar as regras, mas o inconsciente não sabe o que é real, o que é imaginário, o que é bom ou o que é ruim. Ele é só o programa, é só a máquina que está ali rodando e cabe a você, um ser consciente, que é de fazer com que esse programa tenha o melhor objetivo ou atinja o teu melhor resultado. Mas enquanto você não toma esse lugar, o inconsciente vai falar mais alto e você vai chamar isso muitas vezes de destino. A minha vida é assim porque é e eu não sei porque ela é assim, porque você não sabe, ou melhor, você esqueceu o ser divino que você é. E é aí que entra os arcturianos, para poder te lembrar que você é o capitão da sua vida. É você quem decide quais são esses programas que vão rodar para que a tua vida aqui na Terra seja uma vida mais fácil ou de maior compreensão para você. E eu não estou dizendo que a vida será fácil, que você não terá problemas, porque aqui no planeta Terra experienciamos a dualidade. Pamela, então você está querendo dizer que os arcturianos não experimentam mais a dualidade? Não, eles não experimentam mais a dualidade. Por quê? Porque eles já são seres evoluídos, eles estão lá na 8ª e 9ª dimensão. E quanto mais próximo da luz você está, mais você entende que não precisa mais ser um ser dual, porque você entende que tudo se transforma através do amor. Assim são os arcturianos. Eles trazem algumas ferramentas para o planeta Terra. Eu, por exemplo, trabalho com a cura multidimensional arcturiana, que são códigos arcturianos. Cada código tem uma cor, tem um nome, e cada vez que eu mantro esses códigos, eu me conecto a essa energia desse código e essa energia ela desce para o planeta Terra para poder fazer o trabalho que precisa. Lembre-se, nós
E tudo à nossa volta é energia. Então eu me conecto com essas energias para poder trazer, para poder entregar para o meu cliente aquilo que ele está precisando. Muitas vezes esses códigos podem ser códigos de limpeza energética, limpeza de baixa vibração, transmutação, mostrando-te, auxiliando qual é o caminho, aquilo que está por trás do véu, aquilo que você precisa descobrir e ainda não consegue descobrir porque os olhos físicos não te deixam alcançar a verdade. Os arcturianos também trazem alguns códigos de conexão com outros seres dimensionais, como por exemplo os seres ascensionados, cósmicos e planetários. Os arcturianos também trabalham com outros seres, com outros alienígenas, com os pleiadianos, com os sirianos e com muitos outros seres que trabalham para a luz, que trabalham para Deus, auxiliando a Deus nessa recuperação nossa dos seres humanos, nessa recuperação nossa da casa interna. E vocês podem estar se perguntando, mas por que então os arcturianos não terminam com todas as doenças que existem no planeta Terra? Porque eles respeitam o livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio de escolher se queremos viver na paz ou se queremos viver na tormenta. E é você que escolhe em qual lado você vai estar, no lado da vítima ou no lado de compreender que você talvez fez escolhas erradas, mas que a partir de agora você pode escolher fazer diferente. Uma das cenas do filme Disclosure Day que me chamou muito a atenção e foi uma cena que eu me emocionei muito, foi exatamente quando essa personagem principal, ela chega no set e aí uma mulher se abaixa perto dela, querendo honrar aquele ser que está na frente dela como um ser divino, que é ou com mais poderes do que ela, e ela pede para essa mulher se levantar porque ela é igual. E eu, no mesmo instante, me lembrei da minha equipe arcturiana, porque durante muito tempo trabalhando com eles, eu também os colocava nesse lugar. Um lugar de que eles sabiam mais do que eu. E, de fato, eles sabem mais do que eu, porque eu estou aqui ainda presa, limitada nesse corpo físico. Mas em nenhum momento os arcturianos me pediram para fazer diferente. Eles simplesmente, com muito amor, me disseram muitas vezes: somos só os seus irmãos mais velhos. Somos só alguém que queremos te auxiliar a encontrar o caminho de volta para casa, para que você, no seu tempo, respeitando o seu limite e os seus desejos, possa descobrir quem você é. E quando você descobre quem você é, você começa a tratar o teu corpo de forma diferente. Você começa a você mesmo a inundar o teu corpo de amor, que você pode se curar de qualquer doença que você desejar. Você pode se curar de qualquer pensamento intruso que esteja na sua vida. E eu não estou dizendo que isso seja um caminho fácil. Isso muitas vezes é um caminho desafiador. Mas quando você está preparado e quando você deseja realmente entrar em um lugar de autoconhecimento, de descoberta, esse meio do caminho que eu chamo o entre quem você era e quem você ainda está se tornando, esse caminho do meio, que é o caminho exatamente entre um lugar e outro, entre a sua antiga versão e a sua nova versão. Ela pode ser um caminho de descoberta maravilhosa. Eu tenho clientes que estão conseguindo compreender a beleza que existe nesse meio do caminho, porque esse meio do caminho é exatamente quem você está se tornando. As crenças que você acreditou durante eras, não só nessa vida, mas que você traz de outras encarnações, e que nessa encarnação, com a família que você resolveu nascer, elas só colocam um peso a mais. Aquela crença de que você não é capaz, aquela crença de que você não pode, talvez aquele lugar
Vamos trazer isso para a vida real. Você trabalha em um emprego ótimo, mas você não está muito satisfeito com aquele trabalho, porque o teu salário não está condizendo com o que você faz. E uma parte sua acha que você merece procurar um novo trabalho. E esse novo trabalho chega até você. Você fica sabendo de uma entrevista de emprego que vai ter em uma outra empresa, com o mesmo cargo, porém, o salário é muito mais alto daquele que você ganha. Os benefícios são melhores daquele que você ganha. Mas uma parte tua, a parte inconsciente, vai dizer para você, vai começar a rodar os programas da sua vida, dizendo que você não merece ganhar isso tudo. O salário é muito para você. E lembra, esse emprego fica numa outra cidade, fica muito distante da onde você está. Aqui nessa empresa, você já tem 5 anos de empresa, você já conhece toda a diretoria, uma empresa nova. Se arriscar, conhecer tudo de novo, conquistar todo mundo, isso vai dar muito trabalho. É melhor a gente continuar aonde estamos. A tua parte consciente precisa estar ciente disso e falar: nós vamos tentar. Nós vamos para a empresa nova. Eu vou fazer a entrevista, nós vamos passar e vamos para a empresa nova. E você encara. É isso. Esses programas que rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias que ficam aqui dentro da tua cabeça. E se você não está atento, você simplesmente fala: ai, esse emprego novo vai dar muito trabalho. É melhor eu continuar aonde eu estou. E pronto, a oportunidade passou. Porque você deixou o seu programa falar mais rápido, o inconsciente continuar ditando as suas regras. Por que a humanidade ainda não acorda? Por que a humanidade ainda fica presa nesse inconsciente coletivo? Porque os seres humanos ainda estão em estado de sobrevivência. E o estado de sobrevivência nós não conseguimos pensar muito além daquilo que fazemos hoje, porque o nosso estado de sobrevivência atinge uma parte nossa do cérebro que ainda é muito pequena, uma parte nossa reprimida, uma parte nossa que ainda está lá no primitivo, tentando fazer com que você sobreviva. E os arcturianos estão aqui para poder te lembrar que você pode sair desse estado de sobrevivência, que existe sim uma vida melhor do que essa que você leva hoje. Não é fácil, mas é possível. É um passo de cada vez, devagar, mesmo que o seu ritmo seja um ritmo muito devagar, um passo devagar. Mas quando você decide, a luz e esses seres vêm para poder te ajudar. Os arcturianos, eles precisam da sua autorização para poder trabalhar com você. Sem essa autorização, eles não trabalham com você, porque eles esperam o teu chamado. Eles esperam que você peça ajuda. Enquanto você não pede, eles não vão trabalhar com você, não vão invadir a sua mente e nem vão te manipular para que você caminhe para o melhor lugar. Tanto que eles não dizem o caminho pelo qual você tem que percorrer. Eles simplesmente trazem os códigos para que você chegue na resposta que você precisa. Nenhuma pergunta é respondida por eles, dando a direção que você precisa seguir, porque essa direção é você que tem que escolher, por conta do livre-arbítrio. E cada decisão que você toma, algumas novas linhas de tempo abre-se à sua frente para que você possa escolher por onde você quer caminhar, qual a vida que você deseja levar,
Uma vida mais leve, uma vida mais pesada, uma vida com mais fartura, uma vida com mais dificuldade. Não há nenhum erro. O que há é aprendizado e escolha. O que eu quero trazer para vocês hoje e deixar claro que somos nós, seres humanos, que ditamos as nossas regras. E é por isso que o planeta Terra está como está hoje. Porque estamos aceitando ainda ser manipulado por outros seres que acham que pode nos manipular e nós nos colocamos nesse lugar de pequeno enquanto colocamos outros no lugar de grande. E o que na verdade deve acontecer é colocar todos dois no mesmo lugar. Assim como eu posso, ele também. Mas você, como ser humano, precisa começar a questionar a vida que você quer levar, o jeito que você vive. Como está a tua vida? É dessa maneira que você deseja estar? Se não é, comece a fazer o movimento para mudar a sua vida. Insista, persista, porque ajuda há. E eu quero trazer aqui para vocês alguns códigos arcturianos. Antes disso, eu quero falar sobre as câmaras arcturianas. As câmaras arcturianas são tratamentos intensivos com o Senhor e a Senhora de Arcturus e com os arcturianos. São tratamentos que são muitos tipos de tratamento. Para depressão, ativação de DNA, lembrança de quem você é, limpeza energética, realinhamentos dos chakras, banhos de cor, para retirar dardos, fagulhas, chips, implantes, para poder fazer corte e divórcio energéticos com você, com outros seres, com outras histórias que você teve. Então, existe câmara arcturiana para tudo que acontece aqui no planeta Terra. E existe câmara arcturiana que nós nem nos damos conta. Por quê? Porque essa tecnologia é uma tecnologia que fica fora do planeta Terra. E como que é feito isso? Normalmente, eu, Pamela, com os meus clientes, em todo final de tratamento, eu levo os meus clientes para essa câmara arcturiana. Então, eles ficam deitados ou sentados e eu vou elevar a consciência desses meus clientes. Ou os arcturianos vêm até esse meu cliente para poder tratar os corpos mais sutis. Às vezes, eles fazem o desdobramento, pegam esse espírito do meu cliente, levam para as naves arcturianas para poder tratar. Uma outra coisa que eu gosto de fazer dentro das câmaras arcturianas, quando o meu cliente precisa ficar em um período maior de tempo depois das sessões, eu faço um acordo com a minha equipe arcturiana de levar esses meus clientes no período da noite. Enquanto você dorme, você está sendo tratado, porque quando você dorme, automaticamente o teu espírito vai sair do corpo, porque lembra, o teu corpo precisa de descanso, mas a sua alma não, porque a sua alma não se cansa, ela é energia. Então, quando a sua energia sai do corpo, eles pegam você, leva para as naves arcturianas para poder tratar. Um tratamento enquanto você dorme. Agora, eu quero que você feche os seus olhos. Respire profundamente, para que vocês possam sentir um pouquinho a energia da minha equipe arcturiana. Respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz, solte o ar pela boca, profundo e lentamente. E eu pergunto para vocês autoriza que os arcturianos trabalhem conosco nesse momento? Lembrando, se você disser sim, os arcturianos irão trabalhar com você. Se você disser não,
não tem nenhum problema, mas eles não irão trabalhar com você, porque eles respeitam a sua opinião. À sua frente, o Senhor e a Senhora de Arquituros. Sinta essas duas energias. A conexão direta com a energia ascensional e sagrada. A energia masculina do Senhor de Arquituros, equilibrando com a energia feminina da Terra, ajudando a transmutar e a equilibrar o nosso aspecto masculino que ainda não conseguiu se completar na unidade com o nosso aspecto feminino, criando aceitação, doçura, amor, alegria e êxtase. A Senhora de Arquituros nos auxiliando a equilibrar o nosso aspecto feminino com o aspecto masculino, criando a união perfeita, a integração. A união que vai nos ensinando a compreender e a viver a alegria e o amor incondicional por você e pelo teu semelhante. Sinta toda essa energia. E agora, o código que se apresenta: a estrela sagrada Trindade. A energia sagrada Trindade. Pai, Mãe e Espírito Santo. Trazendo a unificação dos seus sistemas de chakras, colaborando para a cura emocional inferior com a superior, promovendo a limpeza dos corpos superiores de luz, trazendo a harmonia com o teu eu superior e com a tua mônada, trazendo o respeito por quem você é, trabalhando o amor próprio, a paciência, a tolerância e a bondade. Reconhecendo o ser divino que você é, conectando a tua energia aos mestres ascensionados planetários e cósmicos, para que você possa ter uma maior facilidade para adquirir novos conhecimentos, desenvolvendo as faculdades psíquicas, te protegendo de energias negativas ou de seres mal intencionados, ajudando a você a descobrir a verdade que está por trás das ilusões. Sinta essa energia. Sinta a energia desse código que vai te auxiliando e expandindo o teu chakra cardíaco. E por falar em chakra cardíaco, o próximo código que se apresenta: a manifestação das energias sagrada e poderosa chama trina. A energia que já existe dentro de nós, porque é a energia que vem direto da fonte criadora, direto de Deus. E essa chama trina já existe no nosso cardíaco. E é a partir dele que essa energia se expande para todo o teu ser. A chama azul,
a vida e o poder criativo na presença eu sou. A chama dourada, a sabedoria do Santo Cristo. A chama rosa, do amor do Espírito Santo. Fortalecendo a sua ascensão e evolução espiritual a partir do seu coração. Deixe que esse amor invada todo o teu ser. E vá para além, expandindo o amor, a compreensão, a sabedoria por você, o respeito por você e pelo outro. A estrela do arco-íris, a mantedora e a amplificadora de consciência, trazendo a harmonização e o equilíbrio nos chakras superiores, promovendo o processo de unificação, promovendo o alinhamento de todo o sistema energético, facilitando uma maior conexão com o teu potencial divino. Respire profundamente. Sinta todo o ambiente à sua volta. Mexa os seus pés, as suas mãos e voltem para cá. Hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre a minha equipe arcturiana. Esses seres que me ajudaram e que me ajudam todos os dias a descobrir o ser divino que eu sou, a descobrir que eu sou muito mais do que esse corpo aqui físico, muito mais do que esse 1,54 m que eu tenho, e que eu crio a minha realidade dentro daquilo que eu acredito. E aos poucos, devagar e amorosamente, eu vou construindo a minha caminhada aqui nesse planeta. E enquanto eu estou nesse momento de descoberta, eu desejo que você também esteja no seu momento de descoberta, devagar e amorosamente criando a sua realidade, com mais leveza e com mais amor. E quando não for possível criar no amor, está tudo bem. Pare um pouco, respire e lembre-se, você pode descansar. Você não precisa mudar a tua realidade de um dia para a noite, porque são com passos pequenos e consistentes que a mudança acontece. Essa é minha equipe arcturiana. Esse é o amor que eu queria que vocês sentissem e descobrissem que existe alienígenas amorosos que estão aqui no planeta Terra para poder nos auxiliar, para poder nos ajudar a compreender quem nós somos, ajudar a compreender que há verdade e que toda a história que foi contada, mas a partir de agora você pode descobrir a verdade se assim você desejar. Assim como no filme Disclosure Day, ouça. A mensagem está aí para todos. Vocês não precisam gostar dos arcturianos de um dia para a noite, mas eu gostaria que vocês soubessem que eles existem e que podem também te auxiliar. Um beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo.